Olá, tudo bem? Meu nome é Valéria, eu sou psicóloga e psicopedagoga. Esse é o terceiro vídeo da série Limites e eu estou aqui hoje para falar sobre a importância do não e o sentimento de frustração na vida da criança. Bom, podemos começar falando sobre o que é a frustração, né? A frustração, ela é um sentimento, ela é uma emoção que acontece quando algo não sai da forma como nós esperamos. Se a gente buscar nos dicionários, a gente vai encontrar frustração definida como o ato de frustrar-se quando não temos o nosso desejo satisfeito. E aí a gente pode estender essa reflexão para a psicologia. Para a psicologia, a frustração também tem esse significado, só que a psicologia vem explicar como que a frustração acontece. E é isso que a gente vai pensar um pouquinho agora. Ao entender como a frustração acontece, nós vamos entender como as pessoas funcionam nesse sentido, né? E aí a gente pode entender também como as crianças funcionam frente a uma frustração. Num primeiro momento, a criança percebe que existe um obstáculo que não permite que ela realize o desejo dela. Num segundo momento, acontece um sentimento de decepção, vem a decepção com aquela situação. E num terceiro momento, existem sentimentos ligados a esse fato que não aconteceu. Então existe sentimento de raiva, de incômodo, de sofrimento por não ter o seu desejo atendido. E isso pode aparecer em níveis mais tranquilos ou em níveis mais sérios, digamos assim, tá? Em relação à consequência que isso pode trazer para a pessoa. Esses sentimentos de tristeza, impotência, incapacidade, raiva, ele gera uma desestruturação emocional na pessoa. Para alguns autores da psicanálise, como Freud e a Melanie Klein, eles dizem que as nossas primeiras frustrações acontecem no momento do nosso nascimento, do momento do nascimento para todo o resto da vida. Então, logo que o bebê nasce, ele sai de um ambiente protegido, de um ambiente sem ruídos, de um ambiente onde ele encontra uma temperatura agradável e ele entra em contato com o mundo externo, com estímulos externos que fazem com que ele sinta determinados desconfortos, de entrar em contato com ruído, de chegar ao mundo numa nova temperatura, num novo ambiente, com estímulos que ele nunca recebeu antes, né? Então, para o Freud, esse primeiro momento do nascimento, ele fica guardado no nosso inconsciente. Ele fica registrado lá, como uma memória inconsciente, digamos assim. É como se fosse o primeiro momento de desconforto, de desprazer, o primeiro momento de frustração do bebê, da criança e do ser humano. Melanie Klein, que fala sobre a psicanálise infantil, ela vem complementar essa teoria do Freud e ela acrescenta que as primeiras relações da criança, do bebê, com a mãe, com seus cuidadores, a questão da amamentação, da alimentação, todo esse primeiro contato com os seus cuidadores é o que vai começar a representar, registrar na mente da criança as primeiras emoções, as primeiras sensações de terem suas necessidades básicas atendidas, seus desejos saciados, principalmente ligado aos cuidados básicos inicialmente, mas que essas experiências e vivências elas vão deixando registros na mente do bebê de uma forma inconsciente sobre conforto, desconforto, prazer, desprazer, e aí sim começam a surgir os primeiros registros tanto do que é bom como daquilo que não é tão bom, no sentido de talvez uma espera para sua necessidade ser atendida, e aí começa a nascer o sentimento de frustração. Esse registro
das primeiras experiências, das primeiras vivências, ele sempre vai acontecer. É inevitável nas relações. Então, é natural, e mesmo dentro de um quadro, né, vamos pensar, de uma situação de normalidade, onde os pais são extremamente zelosos, cuidadosos, amorosos com os filhos, com os bebês, dentro dessa relação de atender uma necessidade do bebê, fazer uma troca, amamentá-lo, existe um período de espera, né, do bebê ali, ele já começa a entrar em contato com esses pequenos desconfortos, digamos assim, que são naturais desse primeiro momento de vida. Mesmo quando ele tem uma sensação de uma dor de barriga, aquilo começa a registrar para ele como um incômodo. Entendendo um pouco como acontecem as primeiras frustrações na nossa vida, nós podemos pensar então que aprender a lidar com as frustrações é essencial para um desenvolvimento saudável da mente humana. São as frustrações que permitem o crescimento emocional da criança, o desenvolvimento de habilidades de interação social, de resolução de conflitos, resolução de problemas e criação de novas estratégias para enfrentar a vida. Se eu não permito que minha criança se frustre, que meu filho se frustre, ela não vai desenvolver as ferramentas necessárias para enfrentar tudo que vem pela frente. Então, por isso a importância do não. Dizer não também é saber amar. Se eu permito que meu filho faça tudo, que realize todos os desejos dele a qualquer custo, a todo momento, tentando, logicamente, a gente sabe, poupá-lo de algum sofrimento, de alguma frustração, eu não estou auxiliando, né, o meu filho, eu não estou auxiliando essa criança, eu estou, sem intenção, prejudicando o amadurecimento e o desenvolvimento dela. Quando nós não contamos para a criança, não explicamos fatos reais para ela sobre uma determinada situação, sobre por que aquilo está acontecendo ou por que o desejo dela não pode ser atendido, eu estou criando uma fantasia. Estou criando uma fantasia para tentar compensá-la por esse sofrimento, por esse desconforto que ela está passando. Só que isso não permite que ela crie uma imagem real, né, da vida, do que está acontecendo ao seu redor, não permite que ela tenha uma percepção da realidade. E esse é um ponto negativo da superproteção. É lógico que, como nós já falamos, né, nos vídeos anteriores sobre autoridade e comunicação com crianças, que essa mediação do adulto no momento de frustração da criança, ela precisa ser feita com muita compreensão, com muito carinho, com muita paciência, com muito diálogo, com muito amor, porque de fato é um momento difícil para a criança. É um desafio que ela está passando e ela reage, muitas vezes não reage bem a um momento de frustração porque ela ainda está aprendendo a lidar com estas questões. Então podemos dizer que a frustração ela é positiva e essencial para o desenvolvimento da criança. E ela vai ajudar a criança a sair da zona de conforto para que ela se desenvolva, para que ela cresça, para que ela desenvolva outras habilidades, para que ela siga um caminho de ações mais conscientes. E somos nós adultos que vamos guiá-la aí nesse caminho. A gente pode comparar a frustração com uma vacina, que em pequenas doses ajuda a criança a criar anticorpos para enfrentar os desafios, para enfrentar os percalços que acontecem na vida, para que ela não desanime, para que ela fortaleça, para que ela encontre motivação e força e energia para continuar seguindo em frente. É através da superação das frustrações que nós passamos a encarar os erros de uma outra maneira. Então, quando a gente supera as frustrações, a gente aprende a lidar de uma outra maneira com os erros e as adversidades. Não mais como um fracasso, como algo que prejudica a nossa autoestima, mas sim como parte do processo de aprendizado. E aí fica bem mais tranquilo. Entendendo isso, nós podemos nos aceitar melhor,
mostrar e ensinar isso para a criança, então a criança também passa a aceitar melhor os seus próprios erros e as adversidades, os imprevistos. E isso vai ajudando com que ela realmente crie ferramentas e que enxergue a frustração não mais só como uma coisa ruim ou que gera sofrimento. Ela traz sofrimento, ela não é algo super prazeroso, não é isso, mas ela também é uma lição de aprendizado. Nós podemos aprender coisas importantes através de um momento de frustração e levar isso com a gente para as próximas experiências. Podemos encarar a frustração como uma lição positiva que nos ajuda a ficar mais atentos e mais conscientes nas nossas ações. Por isso é importante também deixar as crianças experimentarem, tentarem coisas novas, brincarem, arriscarem. Logicamente, a gente está falando não de riscos grandes, né, para a saúde ou para a vida da criança, né? Não é esse o ponto, mas que elas possam arriscar, tentar coisas novas, criar coisas novas, né? E que a gente permita que elas tenham esse espaço. É saudável. Muitas vezes nós, adultos, pais, mães, educadores, familiares, nos preocupamos muito em tentar passar uma imagem perfeita de nós para os nossos filhos, para as nossas crianças. E a criança acaba criando uma imagem fantasiosa a nosso respeito. É comum que isso aconteça porque a criança, ela, dependendo da idade, ela vive um momento fantasioso mesmo. Faz parte, é característico dela. Mas quando nós criamos uma imagem extremamente fantasiosa a nosso respeito para a criança, né? Onde somos perfeitos, nunca falhamos. Quando essa imagem ela se desfaz, porque em algum momento ela vai se desfazer, né? A criança percebe que nós não somos perfeitos. Pode ser que essa imagem se desfaça de uma maneira muito brusca. E isso pode trazer algumas consequências negativas, emocionalmente falando, para a criança. É preciso que a gente se preocupe um pouco com isso e tome cuidado. Não ter suas vontades e desejos todos atendidos imediatamente pode ajudar a criança a desenvolver a habilidade de esperar, né? Aprendendo a esperar, isso também auxilia na questão da ansiedade. Lógico que nós também não estamos falando de deixar a criança esperando propositalmente ou por longos períodos, não é isso. Mas na vida nós temos que passar por algumas situações onde vai ser necessário nós temos essa habilidade desenvolvida. E então isso pode ajudar a criança a superar esses momentos, essas pequenas frustrações, tá bom? Então, hoje a minha dica é essa, nós vamos ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Obrigada!